Olá, a nova legislação trabalhista, a Lei Federal 13.467 de 2017, entrou em vigor em novembro, mais especificamente no último dia 11. E o programa Em Discussão com Vida vai tratar das principais alterações e consequências em geral, mas ressaltando como o trabalhador da construção civil será afetado. Olha, são muitas alterações, você deve ter acompanhado nas férias, na jornada de trabalho, remuneração, plano de carreira e por aí vai. Aqui no estúdio, comigo, o deputado Ramalho da Construção, do PSDB, que é também presidente do Sintracon, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, e o seu convidado, José Carlos Arouca, que é advogado especializado em Direito Coletivo do Trabalho. Muito obrigado pela presença de ambos. A reforma trabalhista já bastante discutida, só que agora, né, deputado, já está em vigor, né? Como é que o senhor tem acompanhado? O senhor com certeza acompanhou todo o processo da reforma. Mas e agora, como é que o sindicato tem se preparado? O senhor como presidente do sindicato e também como deputado aqui, na defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Em especial da construção. Na realidade, como a imprensa tem divulgado, houve um desmonte aí da CLT. A CLT, que o grande jurista, doutor José Carlos Arouca, vai falar logo em seguida, que foi criada em 1943 e nem foi votada, que foi decreto, né? Mas teve várias alterações sim votadas no Congresso, sempre para melhor, e de uma hora para outra eu acho que rasgaram parte da CLT e jogaram no lixo. O que nos cabe agora, o movimento sindical como um todo, sobre a orientação, principalmente de especialistas e juristas, é a gente tentar garantir algumas coisas nas convenções coletivas de trabalho, não abrir mão. E aí talvez nos reste aí a grande mobilização, primeiro de sindicalizar os trabalhadores em massa, e não abrir mão de um monte de brecha que tem aí, que nós podemos assegurar em convenções coletivas de trabalho. A hora extra de 50% já estava na CLT, mas nós mesmo, por orientação do Dr. José Carlos Arouca, na nossa convenção, ela é de 60% e 70%. E nós não pretendemos abrir mão desses direitos adquiridos na convenção coletiva de trabalho. Isso temos conversado já com alguns representantes de empresa, com os sindicatos patronais, e tenho conversado muito com o Dr. Arouca, que é a minha cabeça pensante, eu sigo muito o que ele orienta, afinal ele tem, acho que é aproximadamente 50 anos de orientação no movimento sindical, mais ou menos isso, né, doutor? Mais ou menos. E para vários sindicatos, várias federações. Quer dizer, se não bastasse que ele passou por uma experiência como desembargador e foi aposentado nessa área aqui no Tribunal Regional de São Paulo. E tudo isso nós sabemos que praticamente aí quase que, e se os sindicatos não ficarem atentos, na minha avaliação, o trabalhador pode voltar à época da escravidão, talvez pior do que antes de Getúlio Vargas, porque parece que talvez a intenção foi essa, né? A intenção do estelionato. Você pega, por exemplo, aí, empresas com mais de 200 trabalhadores, o cara pode formar uma comissão e criar, como já se cria hoje, a chamada CIPA fraudulenta, a frajuta. E se cria uma comissão em cima disso, vai por água fora. Acabava de ouvir o doutor Arouca falando e explicando aí da quitação anual. Se você pegar, e ainda os sindicatos, muitos deles sem dinheiro, porque acabou a contribuição sindical, e alguns aí mal informados ou mal intencionados, pode virar um sindicato de carimbo, de carimbar aí, sem limite, prejudicando os trabalhadores, e claro que isso também poderá, o doutor Arouca, como especialista, vai explicar isso melhor, mas poderá também se tornar também grandes batalhas sobre o Ministério Público, que vai acabar observando que alguém carimbou uma quitação sem ela existir, sem ele conferir, porque hoje a homologação é para isso, é para conferir, e quando tem dúvida, se ressalva no verso, para que o trabalhador possa reclamar aquilo que ficou pendente, e até hoje, nós vamos ouvir aqui do especialista, a Justiça do Trabalho era praticamente gratuita, mas da forma que criaram, foi uma forma exatamente para inibir o advogado e o próprio trabalhador entrar com a ação trabalhista. Eu acho que, com tudo isso, só nos vai restar, doutor Arouca e telespectadores, é a mobilização dos sindicatos para pressionar através de movimento, de greve, de paralisações, né? E até para a gente avaliar como é que vai ser o comportamento da Justiça do Trabalho dentro desses movimentos nossos, de garantir isso nas convenções coletivas e no dia a dia. Doutor Arouca, o deputado levantou alguns pontos aqui, um dos principais em relação à homologação, né? Gostaria até que o senhor detalhasse, o trabalhador que tem mais de um ano de empresa, registrado pela CLT, ele sempre teve o direito, né, resguardado da homologação ser feita no sindicato, né? Queria que o senhor comentasse, mas antes, o seu olhar mais abrangente sobre essa reforma, o senhor foi desembargador, né, do Tribunal Regional do Trabalho aqui, como é que o senhor vê isso, essa reforma agora que entra em vigor? Bom,
Em primeiro lugar, essa lei é absolutamente inconstitucional. E é uma lei de maldades. Uma lei feita, não digo nem para favorecer os empregadores, para favorecer os maus empregadores. Por isso que a grande parte dos empregadores não estão propensos a aplicar essa lei assim dessa forma, porque vai gerar uma insegurança muito grande para eles mesmos. Veja só o que aconteceu. Quando o presidente Michel Temer se aventurou a reformar o quê? Princípio, nós tínhamos que fazer a reforma política, a reforma agrária, a reforma política, mas para dar a projeção do povo, a representação popular. Então, ele priorizou o quê? A reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Bem, na reforma trabalhista, mesmo assim, o projeto do governo Temer era bem mais modesto. Ele abrangia pouquíssimas coisas. E o relator, Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, ele então fez um elenco de maldades. Ele quadruplicou o número de pontos a serem reformados e para prejudicar o trabalhador, o sindicato e a Justiça do Trabalho. Tanto assim que hoje já se fala no quê? Na extinção da Justiça do Trabalho. Então, falando que a Justiça do Trabalho devia dar lucro. Não é? Não se fala da Justiça Militar, não se fala na Justiça Federal, se fala na Justiça dos pobres, na Justiça dos trabalhadores. Bem, a reforma ela foi feita contra os trabalhadores, contra o sindicato e contra a Justiça do Trabalho. Vamos começar no começo. Por exemplo, contra os trabalhadores, o deputado ele já acenou com uma questão fundamental, que vem desde 1966. A chamada homologação, que nunca foi homologação, é assistência sindical ao pagamento das verbas rescisórias. Vou dar um exemplo do Sindicato da Construção Civil. Ele está aparelhadíssimo, ou estava, mas se mantém assim, para atender todo o elenco de empregadores da construção. Iam lá, mas iam lá não era para carimbar o termo de quitação. O funcionário do sindicato examinava tudo aquilo que o empregador estava querendo pagar e quais eram os efetivos direitos do empregado. E quando os cálculos não estavam corretos, por exemplo, quando faltava alguma coisa, o empregador tinha que voltar e fazer de novo, refazer os cálculos e voltar ao sindicato. Ou quando não, quando havia de fato um conflito, não, isso aí eu não vou atender, porque o nosso departamento jurídico entende de outra maneira. Então, o que nós fazíamos? Para não prejudicar o trabalhador que estava sendo despedido e que tinha que pagar o aluguel, pagar a escola, pagar a farmácia, nós ressalvávamos o direito dele. É verdade. Ele recebia o que estava sendo colocado à disposição dele, ressalvava o que não estava sendo pago, inclusive eventuais diferenças do que estava sendo pago, e aí então ele era já instruído para reclamar judicialmente aquilo que era indevido. Aliás, qual é a orientação que se dá hoje diante desse cenário, doutor? Bem, eu vou dizer... Porque isso é importante até como é fundamental. utilidade pública. É fundamental. A nossa reação, o nosso projeto de reação, o deputado Ramalho, de um certo modo, já assinou com ele. Nós vamos colocar isso como cláusula da reivindicação para as próximas convenções coletivas e procurar colocar na convenção a continuação, a manutenção do sistema de assistência à rescisão contratual. Isso é fundamental para o trabalhador. Entendi. O trabalhador antes precisa ver também o perfil do trabalhador da construção civil, não é? Ele vem, muitas vezes, do meio rural, vem do norte e nordeste, vem de cidades do interior e não está preparado. É um absurdo acreditar. Eu vi, por exemplo, até jurista dizer, né, mas o trabalhador ele é autossuficiente. É autossuficiente coisa nenhuma. Como que ele vai saber qual, por exemplo, no nosso caso, a construção civil, ela tem umas conquistas como o café da manhã, o almoço no local de trabalho, o vale transporte, o vale alimentação, a cesta básica de alimentos. Como o trabalhador pode saber tudo aquilo que está na convenção coletiva como direito dele? E se não é pago, o que ele vai fazer? Ele tem que ser orientado por alguém. A questão da insalubridade. E para isso que existe o sindicato. Vamos chegar à insalubridade. Se não sei o nosso tempo aqui, porque é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Agora... Mas deixa eu só te dar outra questão.
A lei, o projeto do deputado Rogério foi tão malvado, tão ruim, que ele acaba com a assistência ao pagamento das verbas rescisórias, mas cria uma outra forma de participação sindical. Ou seja, a quitação anual da totalidade dos direitos dos empregados da empresa. Então, o empregador, supostamente, ele iria ao sindicato, ou irá ao sindicato, e vai lá, tá bom, eu quero que aqui os trabalhadores deem quitação, que eu não devo nada para eles. Um sindicato de carimbo, um sindicato que está aí para não fazer nada, ele carimba o termo e recebe lá uma taxa e ponto final. O sindicato autêntico, o sindicato de resistência, o que ele vai fazer? Eu não faço isso. Eu quero saber se realmente você pagou tudo que era devido. Então me traga todas as folhas de pagamento, todos os controles de frequência, todos os recolhimentos da Previdência Social, do Fundo de Garantia, que aí nós vamos ver se você está devendo ou não está devendo. Essa quitação é um absurdo. Mas ela está prevista na reforma? Está. Na própria CLT. Na reforma, na lei. Foi aprovado. Já foi aprovado. Foi aprovado. Só para o telespectador entender, então, para reafirmar, é uma quitação que a empresa poderá fazer anualmente junto ao sindicato, dizendo, olha, os trabalhadores da empresa aqui, eu não devo mais nada para eles. Agora, existem algumas... Ele devia fazer isso também para o Estado, né? Pois é. Eu não devo nada para você de imposto, não devo nada. Né? Agora, existe uma agravante, né, doutor Aroca? Porque, por exemplo, se você é o trabalhador da construção civil, que é o caso aqui, ele trabalhou 2 anos, foi mandado embora, e agora também tem a questão do acordo, do mandar embora, que a gente vai tratar também, da questão da demissão com acordo. Mas assim, trabalhou 2 anos, vou lá, tinha o direito de fazer a homologação no sindicato, aí se ele não tem essa proteção... Porque antigamente dizia assim, não, mas assina porque depois você entra na justiça. Só que tem mais um capítulo, porque quando você vai entrar na justiça agora, existem várias restrições também. Então o trabalhador tem que ficar atento, né, doutor? Você acenou com a questão da insalubridade, né? A maldade, quando se volta para a Justiça do Trabalho, em primeiro lugar, tem um absurdo que não existe em outro país. O juiz... Nós temos uma lei que chama Lei de Introdução às Normas de Direito do Direito Geral. Uhum. Que era a antiga lei de introdução ao Código Civil. O artigo 5º dessa lei diz o seguinte, que o direito terá que ser aplicado e interpretado de acordo com o seu alcance social. Essa lei aprovada, diz que o juiz não pode fazer isso. Que o juiz ele tem que acompanhar o que está escrito, a literalidade, ele não pode interpretar. Ele não pode interpretar socialmente como a lei maior manda. Ele tem que ver só a literalidade. Isso é um absurdo. Bom, então já começa... Se você vai ter uma demissão de 10 mil pessoas numa cidade e que pode afetar toda a economia local, um impacto social muito grande, se tiver, o juiz tem que aplicar a literalidade, ele não pode ver o impacto social que isso vai causar na sociedade. Não, mexeu nisso também. Nós tínhamos aí uma jurisprudência formada proibindo a demissão coletiva se não passasse pelo sindicato. A Convenção 158... que foi aprovada e depois desaprovada, mas que nós continuamos insistindo para que seja restabelecida no Brasil, que garantia o emprego contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. Ela tratava também da demissão coletiva. Uhum. E veja só a importância disso, que então a Justiça do Trabalho mandou aplicar aqui no Brasil. Tem agora o caso da Raizan, né? Uhum. Mas do setor elétrico, não do setor açucareiro, que a Justiça mandou reintegrar todos os empregados demitidos. Agora, nesses dias. Nós tínhamos casos, por exemplo, eu me lembro que uma vez uma demissão grande, isso algumas décadas atrás, da Volkswagen, o sindicato foi até a Alemanha e reverteu a situação. Exatamente. Hoje o sindicato perde bastante esse poder de negociação com essa reforma. Não, e outra coisa a mais, contra o trabalhador, como nós estamos falando primeiro, se você me permitir alongar um pouco, é muito longa essa lei, muito grande. Sim. Mas ainda contra o trabalhador, ele agora é condenado a pagar custas, a pagar honorário de advogado, a pagar honorário de perito. Então, o que se procura fazer é que ele não vá reclamar na Justiça do Trabalho. Não abra mais processo. Agora, doutor, o senhor então, ele não vai haver mais processo de insalubridade. Como que um trabalhador desse, um servente de pedreiro, ele vai abrir um processo de insalubridade sabendo que ele poderá ser condenado a pagar o honorário de perito? Aí, pegando só carona com o doutor Aroca, nós que fizemos isso na prática,
Nós sabemos que eles vão criar, o mau empregador, uma pressão enorme no próprio trabalhador para ele não reclamar. Olha, se você reclamar, você vai ter que pagar as custas, você vai ficar com o nome sujo, né? Você depois não arruma emprego. Então, todas essas pressões psicológicas que a gente sabe que o estelionatário faz, e ainda mais quando criaram a terceirização, quarteirização, que esculhambaram essa coisa toda, quer dizer, no fundo, no nosso caso da construção civil, e hoje já acontece, você tem lá uma construtora, o nome dela não tem nem o empregado, nem a secretária, está no nome lá, até ela é terceirizada, e depois você vai transformando isso aí em tarefas, que o doutor Arouca vai falar daqui a pouco, que já fazia, só que no passado fazia, mas constava no olerito, nós fazíamos recolher tudo. Então, nós vamos virar um verdadeiro estelionatário. Vocês podem ver na lei mais para frente aí, doutor Arouca pode esclarecer isso um pouco melhor, que inclusive abriu um buraco enorme para a Previdência, para o recolhimento, né, doutor? Sim. Porque à medida que o cara paga por fora, que esse cara às vezes nem paga, se você quer salvar a Previdência de alguma forma, nós vamos deixar um espaço imenso aí que vai haver sonegação da Previdência Social. E sem falar que você cria uma motivação enorme aí, eu também gostaria que o doutor Arouca explicasse muito isso aí, quando o cara que quiser fazer as negociações aí para sacar o fundo de garantia e outras, quer dizer, o cara, inclusive, perde a garantia de seguro-desemprego. Enfim, criaram uma forma aí perversa em cima dos trabalhadores, principalmente se os sindicatos não estiverem atentos para ir para as ruas, para fazer grandes movimentos e para garantir isso em convenção coletiva, o trabalhador, nos próximos anos, vai se tornar escravo do trabalho. E é ruim para o empregador. É ruim por quê? É ruim porque você não vai ter uma mão de obra qualificada. Quem é que vai querer ser pedreiro? Quem é que vai trabalhar em alguma fábrica pequena se ele não tem nenhuma garantia? Quer dizer, talvez é melhor ele ficar realmente por aí catando papel e vendendo na rua do que ter uma carteira assinada. É claro. Não é? Porque que vantagem que ele leva nisso aí? O que nós ganhamos com isso? Né? Por isso que eu fiz questão de trazer um especialista em direito coletivo, o doutor Arouca, que acompanha isso há anos, porque é nessa cartilha que o doutor Arouca vai comentar também daqui a pouco, que nós vamos orientar não só os trabalhadores, nós vamos orientar escritórios de advocacias e dar base até para alguns juízes, que às vezes têm dificuldade de entender por categoria, né, que eles possam estar lá orientados em cima daquilo de uma orientação de um grande especialista que anoitece e amanhece estudando o direito do trabalho. Bom, o doutor Arouca, ele vai, portanto, lançar uma cartilha, vai ser junto ao sindicato, o Sintracon, né? É do sindicato, né? Que vai orientar o trabalhador, como disse o deputado aqui, e também profissionais da justiça sobre as mudanças, porque são muitas, a gente vai até pontuar algumas aqui para adiantar para você, aproveitar a presença aqui do doutor Arouca. Eu queria falar... Depois eu vou passar o site do Sintracon, é www.sintracon.sp.org.br. .sp.org.br. Em breve, eu acho que quando você estiver assistindo esse programa, essa cartilha já vai estar no ar. E são cartilhas muito bem feitas, muito detalhadas. Você que, mesmo que não seja da construção civil, aproveita, porque é um grande jurista detalhando tudo as alterações. Bom, doutor, eu queria que você falasse um pouquinho, pontuar um pouco essas alterações, porque são nas férias, nas horas extras, o chamado trabalho intermitente, né? Sim. Mas, primeiramente, queria que o senhor explicasse o acordo coletivo. Existe o acordo, a convenção, né? O acordo coletivo, geralmente ele é feito pelo sindicato com as empresas e ele estabelece várias normas e já tinha força de lei. Agora, ele prevalece sobre a legislação, ou seja, agora um direito do trabalhador, ele pode ser reduzido até o salário, por exemplo, se esse acordo coletivo não for bem feito. Primeiro que você explicasse o que é o acordo coletivo e como é que vai se dar na prática essas negociações. Olha, o relator, o Rogério, ele se eu não me engano, é economista, né? É médico? Não, não é, não. Acho que é economista. Mas não é não é advogado. Me falaram que ele é médico, ele tem uma clínica médica. Não tem formação jurídica. Então, ele não leu muito, acho que nada da legislação trabalhista para pensar no substitutivo. Aliás, dizem que o substitutivo foi inspirado pela Confederação Nacional da Indústria e do Comércio. Não é? Pelo menos foi o que denunciou uma associação internacional dos jornalistas independentes. Mas isso que você está colocando, nós precisamos ver o seguinte. Eu tenho mania, aliás, isso foi adquirido na minha profissão, tem que falar alto, né, para os juízes ouvir, né? Então eu falo um pouco alto, mas eu não estou querendo dizer que eu, não. Sabe quem está dizendo tudo isso que eu disse?
a Associação dos Magistrados, a Associação dos Procuradores do Ministério Público do Trabalho, a Associação dos Advogados Trabalhistas. Todos eles assinaram notas protestando criticando essa legislação. E uma coisa fundamental, 17 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, quer dizer, a mais alta corte trabalhista, fizeram a mesma coisa. Denunciaram as ilegalidades e a inconstitucionalidade, isso que eu queria também abordar com você, a inconstitucionalidade de inúmeros dispositivos. Por exemplo, quando ele condena o trabalhador a pagar custas, honorários de perito, de advogado, ele está procurando impedir o trabalhador de reclamar na Justiça do Trabalho. O artigo 5º da Constituição, não é, ele assegura a todos, não só aos trabalhadores, mas o direito de acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direitos próprios. E uma parte, como se diz, hipossuficiente. Hipossuficiente, né? Ou seja, isso, que tem que ser protegida. Agora, né? na construção civil, a construção civil tem um detalhe muito importante. Ela tem essa particularidade que a gente não encontra muito em outros setores, que é o da tarefa. Sim. O Ramalho, ele vem combatendo o salário pago por fora, que é a tarefa, desde que ele entrou no sindicato. É uma bandeira do Ramalho, uma bandeira do sindicato. Pois bem, por que é ruim a tarefa? Às vezes, com a tarefa, o empregado até ganha mais do que ele ganharia no salário. Como que é a tarefa na prática? A tarefa Pegar é o um seguinte, serviço, uma pintura... o salário é tanto por hora. Sim. Aí, então, você vai assentar tantos metros de azulejo, tantos metros de tijolo, você vai pintar tantos metros de parede. Sim. Então, você não vai ganhar por dia nem por hora, você ele vai ganhar pela tarefa. Pela quantidade que ele vai produzir. E com custo bem mais baixo do que deveria ser calculado. E outra, para ele, então, conseguir um resultado melhor, ele não vai trabalhar 8 horas, ele vai trabalhar 10, 12, 13 horas por dia. Agora, e o principal, o que ele ganha por tarefa não vem no olerite, não vem no recibo. Então, portanto, não entra. É um ganho aparente, porque não entra no 13º, não entra nas férias, não entra na Previdência Social, e aí o Ramalho está dizendo isso, que vai ser ruim para a Previdência, não entra no Fundo de Garantia. A lei permite até que o salário seja pago só por tarefa, como permite que seja pago só por gorjeta. Né? Esse é um dos pontos também fundamentais das maldades, mas eu queria abordar uma coisa que me parece decisiva para isso tudo, para a gente repensar o que foi feito para corrigir essa maldade. É que ela é totalmente inconstitucional. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho apontaram inúmeras inconstitucionalidades, assim, pontuais. Um ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, César Brito, ele também escreveu um texto que foi muito divulgado, apontando também inconstitucionalidades do projeto, da tramitação do projeto. E eu até estava adiantando para o Ramalho, eu sou membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho, e ela vai lançar um livro pela LTR sobre exatamente essa reforma trabalhista. E vai ter um texto meu em que eu analiso a inconstitucionalidade geral, total, da lei. Por quê? Porque o artigo 1º da Constituição, ele estabelece o regime social político do país, que é o Estado Democrático de Direito. E o parágrafo único do artigo 1º diz que todo o poder será exercido pelo povo. Só que aí tem aquela ressalvazinha, através de seus representantes, que são os deputados e os senadores. Agora, perfeito, só para concluir isso. Acontece que 60% dos trabalhadores ouvidos, não foram todos ouvidos, eles se manifestaram contra essa reforma. Os juízes, a sua maioria do TST, contra a reforma. As associações de classe, inclusive todas as centrais, e portanto nós poderíamos falar, todo o movimento da classe trabalhadora se manifestou contra. Portanto, nós não fomos representados. Foi uma crítica da própria OIT, nós não fomos representados. E outra coisa mais, nós temos que ser francos. Um Congresso comprometido por maldades. Um governo comprometido com quase que a grandeza do seu ministério, os principais ministros sendo processados.
Como que então nós podemos dizer que os trabalhadores foram representados nessa reforma? Portanto, eu estou insistindo em que o projeto, no seu todo, ele é inconstitucional e ele não pode ser mantido. E isso provavelmente vai ser objeto, então, de questionamento na Justiça. Nós vamos para um rápido intervalo. Já há 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Já há 4 ações. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos com esse tema bastante candente. Eu sei que você está bem curioso aí com essas novidades todas que já estão em vigor e você precisa se preparar. Por isso que o Sindicato da Construção, dos Trabalhadores da Construção Civil aqui no estado de São Paulo vai lançar uma cartilha e em breve você vai ter acesso. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta. Programa Em Discussão Convida. Deputado Ramalho da Construção, do PSDB, recebe o Dr. José Carlos Arouca aqui. E eu tenho o prazer de intermediar essa discussão aqui, falando sobre a reforma trabalhista, que tem grandes consequências. Entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Agora, doutor, o senhor falou que já há ações na Justiça questionando no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade. Sim. Mas para o trabalhador, em relação a todas essas novidades, a gente sabe que esses questionamentos demoram para serem julgados, né, deputado? Claro. E como é que o senhor vê os primeiros resultados? Porque vão começar a surgir as demandas, elas vão para a primeira instância, depois vai levar um tempo para se consolidar e o Brasil tem um rumo, saber para onde as coisas caminham com essa reforma, que tem consequências muito, muito fortes, né? Como é que o senhor vê esse cenário? Vai demorar um tempo para que comecem os entendimentos nos tribunais? Eu espero que não, viu? Eu espero que com a reação do movimento sindical, né, os congressistas, principalmente os novos congressistas, eles sintam a responsabilidade que eles têm perante o povo e mudem totalmente essas maldades que foram feitas. Você estava colocando o trabalho intermitente, né? Mas eu duvido que os empregadores vão querer usar esse trabalho intermitente, viu? Porque o risco é muito grande. Eu, por exemplo, se eu fosse juiz, eu consideraria ilegal a lei, porque a lei ela está ofendendo o direito humano e a garantia. Você viu que saiu agora uma medida da Receita Federal, porque o trabalhador o trabalho intermitente, ele pode, no fim do mês, receber menos que o salário mínimo. Mas então como que ele contribui para a Previdência? Qual foi o resultado? Ele vai recolher, por vontade própria, coitado, ele não ganhou nem o salário mínimo, como que ele vai recolher, espontaneamente? Aliás, o senhor está falando a diferença entre o que ele recebeu e o salário mínimo, para poder considerar isso como tempo de trabalho. Então, isso é uma maldade que tem que ser. Ou seja, se o salário mínimo hoje é 937, se ele recebeu 800... Ele vai ter que recolher a cota previdenciária sobre a diferença. Sobre a diferença. Agora, numa data, doutor Arouca, hoje, na gravação desse programa, o IBGE divulga que metade dos trabalhadores brasileiros ganham menos que um salário mínimo. E metade. Fala dos menores também. Fala dos menores e fala também do trabalho infantil, mais de 1 milhão mas de... Tem um outro negócio, eu acho que o nosso tempo não é muito extenso. Sim. Tem a questão do contrato, do trabalho temporário e da prestação de serviços, que criou o seguinte: o sonho do mal capitalista, uma empresa sem empregados. Então, isso está vigorando. Quer dizer, desde que ele pode terceirizar, primeiro era a sua atividade meio. O que era atividade meio? Era aquilo que não se vinculava ao resultado final. Geralmente segurança, limpeza. Limpeza, eram os 2 pontos principais. Mas vamos admitir que tivesse uma cozinha industrial lá dentro, né, da própria empresa, tá? Um setor de assistência médica, dentária, né, uma escolinha. Mas na linha final de produção, então hoje pode terceirizar. Então, eu posso ter uma empresa como a Nike, né? A Nike, ela tem um setor de engenharia, de marketing, de comercial. Para operar, ela não tem ninguém. Ela produz na China, produz na Índia, Então, esse é o grande sonho do mal capitalista, uma empresa assim. E essa lei permitiu isso.
ou seja, a terceirização da atividade fim. E o Ramalho já adiantou. Não é só da atividade fim, não. Ela pode também quarteirizar a atividade. Quer dizer, então, ela contrata um laranja para executar. Teve um caso, uma multinacional de Itu, que ela terceirizou antes da lei a produção final. O sindicato convocou uma greve, mas imediatamente a justiça concedeu um interdito proibitório, não dá para falar sobre isso agora. Então, resultado, né, não houve a greve e continuou a terceirização até hoje. Agora, o deputado Ramalho da Construção, o senhor começou na construção civil, né? E viveu tudo isso na prática, e depois foi presidente do sindicato, enfim, antes mesmo de ser deputado. O que o doutor Arouca está falando, né, deputado? A pessoa antigamente tinha a possibilidade de trabalhar numa grande multinacional, mesmo que numa profissão das mais simples, mas ele tinha proteção. Hoje ele trabalha numa multinacional que terceirizou para uma empresa vamos supor, de transporte. Essa empresa ela não tem nem carro, ela terceiriza para uma outra que terceiriza para outra. Só que aí, quando ele precisa de rever seus direitos trabalhistas, a própria legislação já dificulta, não é, doutor? Porque antigamente se comunicava diretamente com a empresa que contratava. Hoje até isso é mais difícil, né? Se aquela empresa que terceirizou, se ela está falindo, porque ela tem uma brecha que eu queria até que o doutor avaliasse isso com cuidado, porque eu vejo o pacote de maldade do Rogério Marinho, para não dizer um estelionatário da maneira como foi colocado o projeto, que o sócio de uma empresa, quando ele se afasta por mais de 2 anos, tira a responsabilidade dele. Então, a lei tirou isso. A lei tirou. Né? O que acontece com o cara quando ele viu que a empresa balançou? Então ele vai pegar uma pessoa totalmente desinformada, talvez do interior, sem nenhum conhecimento, vai colocar no contrato social esse coitado, e ele sai com toda a grana do mundo e não responde, porque depois de 2 anos ele não tem mais nenhuma responsabilidade com aquilo que ele foi sócio. E aí o trabalhador, às vezes, nem o sindicato pode fazer nada, né? Porque não tem de onde receber, porque esse cara que vai assumir lá, esse estelionatário, o estelionatário é ele, mas o coitado que ele vai usar o nome para fazer isso, vai ficar com aquela responsabilidade da empresa que não existe mais patrimônio, que não tem dinheiro, que desviaram. Quer dizer, foi uma lei feita totalmente para enganar, para roubar o direito dos trabalhadores e também da Previdência. Porque uma empresa, quando quebra, tem os recolhimentos que ela deve e até o que vai fazer com essas empresas? Vai comprar para Deus e todo mundo e não vai pagar, que são os fornecedores. Quer dizer, criou-se uma forma de enganar o fornecedor, que, consequentemente, não é só o trabalhador que perde, enganar o Estado. Claro que o trabalhador é a parte mais fraca, mas também, às vezes, o fornecedor fornece para aquela empresa, que é um pequeno fornecedor, que é um cara sem nenhuma estrutura, ele vai ficar sem receber, porque para esse tipo de empresa não vai ter nem a chamada recuperação judicial. Deputado, se o doutor Arouca puder dar uma explicada sobre isso, que isso é uma coisa que eu percebi desde o começo, fui 3 vezes conversar com o deputado Rogério Marinho, alertei por conta disso, isso é um estelionato. Quer dizer, uma coisa, tomara que o Supremo realmente veja isso aí, realmente nós conseguimos arguir aí a inconstitucionalidade da lei, porque a reforma era importante que tivesse. Eu não estou aqui contra a reforma, não, mas a reforma precisava ser debatida com especialistas, com os trabalhadores, com as centrais, e não foram. Quer dizer, ela foi feita por um ditador que é do meu partido, lamentavelmente, o Rogério Marinho, e que eu por 3 vezes estive conversando com ele, inclusive levando a cláusula 10 da Convenção Coletiva de São Paulo, que é uma cláusula que responsabiliza a contratante, ela é responsável por todas as contratadas, e não olharam nada disso, criaram só brecha para enganar o trabalhador, para enganar a União e principalmente para quebrar os pequenos fornecedores. Agora, doutor Arouca, nesse caso que o deputado comentou, da responsabilidade de um sócio, para o trabalhador não tem muito o que fazer, né? Porque como é que ele vai lá saber quem é o sócio da sua empresa, quem que é o seu outro sócio? Ele pode até procurar na associação comercial lá e saber, né? Mas a solução... Para isso que existe o sindicato, a importância da assistência jurídica prestada pelo sindicato. Que também foi afetada. Sem o sindicato, ele não saberia nunca disso. Entendi. Não é? Mas eu queria, então, ressaltar uma parte da reação necessária. A reação necessária, me parece, o Ramalho tem dito isso com frequência, será a negociação coletiva. E a negociação coletiva, então, a ideia do sindicato é colocar na pauta isso que está sendo tirado do trabalhador, a começar pela obrigatoriedade de homologação do pagamento das verbas rescisórias dos empregados. Né? Nós não temos muitas mulheres no nosso setor. Mas veja a maldade.
permitir que a mulher grávida trabalhe em local de insalubridade grave, não é? Mediante um atestado médico. O atestado médico não é ela que vai arranjar o atestado médico, é o empregador que vai arranjar o atestado Não médico. tem muito, mas aumentou, né, deputado, a participação feminina, porque eu me lembro de fazer reportagens de mulheres assentando azulejo e muito rápido, hein? Só que... Tanto é que na diretoria do sindicato nós temos mulher. Duas. Né? E são, por exemplo, mulheres... Eu li que, por exemplo, nesta jornada que era da possibilidade de 12 por 36, que era um setor mais para enfermeiros da saúde, quem é muito afetado são as mulheres, né? Porque geralmente elas pegam os setores da saúde, os setores dos professores, né? Então elas são afetadas por essas alterações. Bom, você está sabendo, né, que teve uma coisa nessa lei que é motivo de piada. É engraçado mesmo, se não fosse trágico, né? O substitutivo do Rogério Marinho era tão ruim, mas tão ruim, e que ele foi votado às pressas. E, se tivesse emenda, ele teria que voltar para a Câmara dos Deputados. Então, o que eles acertaram? A prova do jeito que está. E o presidente Temer não vai vetar nada, vai sancionar do jeito que foi. E depois ele faz uma medida provisória. Quer dizer, isso nunca existiu antes. Isso nunca existiu antes. Mas foi isso. E isso não é fofoca, não é invenção minha. Isso foi público. E veio a medida provisória. E corrigiu algumas coisinhas. Você falou na jornada 12 por 36. Veja só, na jornada 12 por 36, ela podia ser feita, instituída, sem acordo coletivo. Bastava, então, o empregado assinar na admissão a sua concordância. Veio a medida provisória e fez uma correção. É necessário o acordo coletivo, exceto onde existe com maior intensidade, que é exatamente no setor de saúde. Veja só, o casuísmo da reforma, não é? E temos a questão também do acordo da demissão, né? Porque daí o fundo de garantia, ele vai ser, acho que 80% que você vai receber. O que ele vai levantar. Do que ele vai, a multa vai ser pela metade. A multa ele recebe metade, o aviso prévio pela metade. Deixa eu só explicar o seguinte. As formas de rompimento do contrato de trabalho seriam 3. Ou demissão por justa causa, ou demissão sem justa causa, ou pedido de demissão. Então criaram mais uma. Sem justa causa, nem com justa causa, nem pedido de demissão. É o patrão e o empregado. Então é o seguinte, não vou te mandar embora não, mas você não vai trabalhar mais aqui. E eu não vou te pagar tudo não, vou te pagar só metade do aviso prévio e metade da multa do fundo de garantia. Agora, depois você que se vire, porque você só vai levantar 80% do fundo, não vai levantar tudo também não. E você vai ficar desempregado, mas não vai ter seguro. Isso é uma loucura total. Né? E para o próprio empregador é complicado, porque se essa rotatividade de contratar e recontratar também não... Ele vai pensar 2 vezes quando tiver que fazer isso. Tá? Por uma outra razão também. Porque isso é tão absurdo que essa providência vai ter que ser homologada na justiça. E as partes terão que comparecer na justiça com o advogado. O trabalhador foi demitido, não está recebendo nada ainda. Ele vai contratar um advogado? Não é. Ou vai no sindicato pegar o advogado do sindicato para fazer esse papel de bobo? E o juiz? Se o juiz não homologar, aí o que acontece? Aí vira um processo. Será que o empregador vai ter essa insegurança? Não sei, eu duvido. É complicado. Agora, deputado, eu queria que o senhor analisasse esse aspecto social, porque a reforma, ela foi... os defensores da reforma falaram sempre com a palavra da flexibilização e da produtividade. Mas a produtividade, lógico, se você tem você paga 100 para 2 pessoas, você pode pagar 100 para 3, 4, achatando o salário de cada um, aí você aumenta a sua produtividade, logicamente. Claro. Mas isso é uma forma de ver a produtividade, né? Porque se você gerar mais emprego, mais riqueza, e as pessoas têm mais educação, mais saúde, você também é um país mais produtivo, né? Inclusive em questão de competitividade. O Brasil representa no mundo todo um pouco mais de 1% dos negócios. Então, é justificativo, o senhor que foi do desembargador, a burocracia, o custo com o trabalho, a falta de produtividade, os argumentos que foram utilizados para a reforma. Olha, essa história da produtividade, por parte do trabalhador, é uma farsa, né?
Porque a produtividade interessa ao empregador. O empregador é ele que controla a execução do trabalho. Se o empregado, supostamente, se o empregado não produz, ele pode demitir, ou sem justa causa. E a formação profissional que nós temos, né, ela é que vai dar ao trabalhador a capacitação técnica. Agora, quem vai definir a produtividade, eu não vou produzir 100 camisas por semana se eu não vendo 100 camisas por semana. Quem vai dirigir a produção é o empregador. Então, isso atribuir ao empregado a produtividade, na verdade, é uma farsa, né? Isso foi criado com a política salarial da ditadura. Como é que o senhor vê, deputado, essa questão do impacto social? O senhor mesmo, numa entrevista, disse que a redução que essa reforma pode trazer no salário do trabalhador pode chegar a 30%, né? E aí é menos recolhimento de previdência? Como é que é esse ciclo? São vários pontos, né? Você tem, quando você fala, olha, baixa produtividade, se você não tem salário, você não consome. Essa é uma das coisas que eu acho que o Lula acertou na vida dele, quando falou da marolinha, foi para a televisão e mandar as pessoas consumirem. Porque se eu não tenho dinheiro... Interno, né? Pois é, se eu não consumo interno, como é que eu gero emprego? E o que faz um país crescer? Primeiro, é a carga tributária baixa, nós temos a maior do mundo. Segundo, é você ter abertura de crédito para que as empresas, e principalmente o pequeno empregador, ele possa realmente criar sua empresa para motivar as pessoas a ganharem dinheiro para poder consumir. Quer dizer, não vai gerar emprego baixando o salário das pessoas. Ou mandando embora mais rápido também, que aí a economia começa a parar. Pois é, você deixa de girar, fazer girar a roda do desenvolvimento. A roda do desenvolvimento é feita com investimento. Ela é feita com forma de você colocar dinheiro para que a coisa cresça. Isso estamos nos países do primeiro mundo. No Canadá é assim, só trabalha 6 meses por ano. Na Dinamarca é assim, os Estados Unidos é assim. Você fala em produtividade, mas a eleição do Donald Trump foi justamente por um incontentamento de muitos trabalhadores americanos que nunca na história deles ganharam tão pouco quanto... Né? Então eles queriam o quê? Retomar a capacidade do salário que eles tinham, né? Então, dizer que um país de primeiro mundo está mais produtivo, como é que, se o salário também está sendo achatado, né? Então, e há intervenções sociais, né, não é, doutor Arouca? Nestes casos, inclusive agora, não é, deputado, em relação à tecnologia, né? Muitas profissões vão deixar de existir e esse é um impacto que a reforma, creio que olharam para frente, né? Mas e para frente nós temos uma tecnologia que está tirando, não era a hora da proteção social ser ampliada? Eu acho que até o doutor Arouca responder, eu queria falar um pouco sobre isso. E aí não tem dúvida, nós sabemos que nos próximos 15, 20 anos a tecnologia vai avançar e o que o homem tem que pensar é que a carga de trabalho semanal, de vez de 44 horas semanal, ela seja 15 ou 20. Porque nós não vamos demorar muito para você ter o carro. Hoje você usa o Uber lá com o aplicativo, você sabe quanto custa, onde ele vai, a cor que chega, os cambal. Nos próximos 15, 20 anos, não tem nem motorista. Você vai digitar no celular e o carro vai lá, te pega, te leva a algum lugar, como já tem os metrôs em São Paulo. Eu não preciso mais ir nos Estados Unidos para o metrô, ver que tem um metrô lá sem maquinista. Já tem aqui mesmo em São Paulo. Na construção civil, antigamente você rebocava, o camarada rebocava tudo. Hoje, provavelmente, deve ter máquina que reboca, que faz as coisas. Não só reboca. Eu estou na construção civil desde 68. Portanto, eu tenho quase 50 anos de canteira de obra. Trabalhei, estou chegando perto dos 800 canteiras de obra. Ter trabalhado em canteira de obra. Quando nós começamos, que era da época do doutor Arouca, e o doutor Arouca tem um pouquinho mais de experiência do que eu, inclusive de idade, ele sabe que lá na obra nós fazíamos o concreto na mão, vibraia na mão, o ferro era dobrado lá no local do trabalho, a forma, a oficina de carpintaria ficava no local do trabalho. Hoje não, você pega um projeto, manda lá para uma empresa grande aí, ela traz tudo e nós praticamente perdemos a chamada profissão de ferreiro, que a gente chamava de armador, e agora virou montador. E do carpinteiro também sumiu a profissão do carpinteiro. E ele se torna assim apenas um montador, que vem em cima disso tudo. E em alguns países, eu estive no Canadá recentemente, e eu estava num hotel, não sei que andar que era, mas eu lembro que o lugar onde eu estava tinha uma obra bem próxima. Quando amanheceu dele, ela tinha subido 3 ou 4 andares, feita de pré-moldado, e na maioria feita com guindaste. Com máquinas. Com máquinas. Que começa a chegar, isso também vai começar a chegar no Brasil. Então, eu acho que a reforma não olhou nada disso, não olhou nem as tecnologias. A reforma, como disse o grande jurista, doutor José Carlos Arouca, ela foi uma reforma de maldade perversa,
que foi ruim para todo mundo. Para o Estado, Doutor, para o empregador que é honesto e tem dignidade, mas principalmente quem perdeu a parte mais fraca, que é o trabalhador, que muitos deles talvez não vão querer nem trabalhar em McDonald's, nem trabalhar em construção, nem trabalhar em outra área, porque você não leva vantagem com isso e você não vai sequer ganhar dinheiro para você manter ou pagar o aluguel para manter a sua família. Como é que o senhor vê, doutor Aroca, essa questão em que países desenvolvidos começam a pensar, especialistas defendem que há de se ter uma proteção social mais forte para o trabalhador, tendo em vista a tecnologia, a inteligência artificial, né? Porque tudo que é em grande escala e muito repetitivo, a máquina vai fazer pela gente, né? E no Brasil nós aprovamos uma reforma que o trabalhador pode ser mandado embora mais rápido, a contratação é muito flexibilizada, como nós comentamos aqui, o trabalhador autônomo, enfim, né? E que, no caso do trabalho intermitente, por exemplo, a qualificação do profissional, que tem que ficar o tempo todo à disposição da empresa, também é prejudicado, o seu ambiente social, familiar, né? Porque se eu estou à disposição da empresa, eu não sei que hora que eu vou trabalhar, eu não tenho como me planejar, né? Mas, globalmente, como é que o senhor vê? Olha, eu acho que a questão da responsabilidade social, você vê que a federação, a Confederação da Indústria, a Confederação do Comércio, a Folha de São Paulo, o Globo, todos estão aplaudindo a reforma. E as federações da indústria publicaram uma página inteira no jornal apoiando a reforma e criticando o sistema anterior, né, que obsoleto. Mas, quando fizeram a reforma, uma coisa controvertida, mas veja o que aconteceu, interessante, né? O Supremo Tribunal Federal, de uma tacada, proibiu a contribuição confederativa, que foi aprovada na Constituição de 88 e que visava exatamente, não é, dar aos sindicatos uma sustentação que não precisasse depender de imposto sindical, de coisa. Era uma contribuição de custeio, não era assistencialista. Acabou com ela. Virou, inclusive, súmula vinculante, quer dizer, nem a justiça pode decidir de forma contrária. Depois, aí, o ministro Gilmar Mendes, agora, recentemente, acabou com a chamada contribuição negocial, que era assistencial. E veio a lei, acaba com a contribuição sindical, deixar o sindicato sem nenhuma forma de sustentação. Mas a Federação das Indústrias, do Comércio, as confederações patronais, elas continuam ganhando o sistema S, que é aquele, S por quê? Sesc, Senac, SESI, né? E uma fortuna imensa, contribuições compulsórias. Por que não cuidaram, não cogitaram disso? Por que não cogitaram do fundo partidário, também compulsório, que sai do povo, né? O povo que paga, que custeia o fundo partidário. Que aumentaram agora na reforma. Mas que quiseram pegar exatamente o sindicato, para quê? Para tirar do sindicato de vez sua força. E o que eles querem agora? Acabar com a justiça do trabalho. Então, como eu já tinha adiantado. Eu queria, então, se você me permitir, eu estou preocupado com o tempo. Nós temos mais um minuto, eu vou passar para as considerações. Então, eu só queria lembrar da cartilha. Sim. Né? Que a reação do sindicato, do Sintracom, é exatamente essa. Uma cartilha, mas não é uma cartilha jurídica, não. Uma linguagem jurídica. Foi uma linguagem feita para o trabalhador entender. E que vai estar à disposição dos trabalhadores da construção civil para eles entenderem essa reforma e reagirem contra essa reforma. Então, com certeza, no próximo programa, nós vamos aqui também, quando for lançado oficialmente, falar dessa cartilha, mas eu queria passar para o deputado, agradecer. A conversa foi muito boa, passou muito rápido, deputado, mas especialmente o senhor como parlamentar, mas também como presidente do Sindicato da Construção Civil, qual é a palavra para o trabalhador nesse momento? Tem a cartilha que ele deve procurar? E o sindicato que o senhor dirige é um sindicato que não foi tão afetado por esses cortes, porque tem um trabalho de base, tem sócios, pessoas que fazem questão de contribuir também, mas qual é o recado para esse trabalhador? Eu acho que é o momento de aproximação do trabalhador com o sindicato também. Né? Não só o nosso, todos os sindicatos, a recomendação, o apelo que a gente faz é que mais do que nunca é momento do que o trabalhador se aproximar do sindicato, para levar os problemas, discutir e não aceitar a aplicabilidade dessa lei injusta sem ele consultar primeiro a direção do sindicato. Então, que ele anoiteça e amanheça consultando.
através do site, indo lá, chamando, cobrando. É por isso que assim que passou a lei, nós recomendamos ao doutor Arouca que fizesse uma cartilha de orientação com a linguagem popular, com a linguagem que qualquer pessoa entendesse, e essa cartilha será debatida não só dentro do sindicato, mas também nos canteiros de obras, nas fábricas, para que os trabalhadores possam entender como é que nós vamos fazer isso para garantir nas convenções coletivas de trabalho e nos acordos que também possa fazer com as empresas. O sindicato não vai deixar passar esses absurdos, porque nós vamos para o movimento, vamos para as greves, até para se criar um precedente para a gente ver como é que vai reagir a Justiça do Trabalho, tanto de base como em instância superior. Agradeço muitíssimo a presença de ambos aqui. Programa em Discussão Convida recebeu o deputado Ramalho da Construção, do PSDB, e também o jurista José Carlos Arouca, que esteve aqui esclarecendo a todos nós sobre a reforma trabalhista. E isso é só o começo, vem aí a cartilha que você pode acompanhar e também acompanhar o seu deputado aqui no Parlamento Paulista com as orientações que ele tem nas comissões, em todas as áreas que atua. Obrigado pela sua presença e até o próximo programa.